Goku usa a transformação mais poderosa de todos os Saiyajins e paga um preço enorme por isso, a transformação que até mesmo o Weasel proibiu de utilizar. Estou falando do Instinto Saiyajin, uma habilidade que chega a ser mais poderosa que o Instinto Superior, e isso é oficial e canônico em Dragon Ball, sim. E a maneira que Goku conseguiu essa transformação é simplesmente surreal, ressuscitando um personagem antigo da obra para trazer a inspiração para ele neste momento. Hoje vou falar dessa nova transformação, o Instinto Saiyajin. Bom, sabemos que Goku ficou extremamente poderoso em toda a história de Dragon Ball, mas uma transformação chamou mais a atenção dos fãs recentemente em Dragon Ball, e ela é o Instinto Superior. E desde que apareceu e fez bastante sucesso, o Instinto Superior está em absolutamente todas as séries da franquia, como Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Super, Dragon Ball Xenoverse, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Kakarot, Dragon Ball FireZ e por aí vai. Mas o que mais importa pra gente é a história canônica de Dragon Ball, e como Dragon Ball Daima também faz parte do cânone de Dragon Ball, sendo feito pelo próprio Akira Toriyama, também devemos considerar tudo sobre ele. Mas o Instinto Superior tem um grande defeito no mangá de Dragon Ball Super que continua e mostra o desenvolvimento dessa técnica, e Goku, como Instinto Saiyajin, conseguiu levar o Instinto Superior a um nível ainda maior. Mas como isso aconteceu? Bom, basicamente depois do Torneio do Poder, vocês devem se lembrar, o Goku fez uma pequena luta com o Vegeta e falou que não conseguia mais utilizar o Instinto Superior, e depois disso realmente ele não conseguiu utilizar o Instinto Superior propositalmente, só aprendendo a utilizar na hora que ele queria o Instinto Superior Presságio em uma batalha contra Moro. Mas uma das pessoas mais fundamentais para o Goku compreender o Instinto Superior e poder utilizar quando ele queria foi Meros, um anjo aprendiz e irmão de Whis, porém que não tem o mesmo papel de Whis no universo justamente por ser mais novo e estar aprendendo a ser anjo. Ele participava da Patrulha Galáctica e conseguiu lapidar bastante o Instinto Superior do Goku a ponto que ele pudesse utilizar a hora que ele queria, e foi lá que ele soltou uma das frases mais épicas de Dragon Ball como uma espécie de profecia, que quando o Goku dominasse efetivamente o Instinto Superior ele não perderia mais para ninguém. E você deve se perguntar, mas o Goku utilizou o Instinto Superior e lutou várias batalhas no Instinto Superior depois disso, mas ele nunca dominou de fato o Instinto Superior, de forma que ele pudesse utilizar com a precisão máxima, e aí que vem os dois principais defeitos do Instinto Superior. O primeiro defeito é o gasto exacerbado de energia. O Instinto Superior não era para ser uma transformação, ele funciona como transformação do Goku por acaso. O Whis mesmo já fala isso, e aconselha Goku a utilizar o Instinto Superior em uma versão que se chama Instinto Natural. E o Instinto Superior Natural basicamente consiste em utilizar só a técnica do Instinto Superior, sem nenhuma transformação para fazer com que a precisão aumente. Mas o Instinto Superior do Goku tem uma mecânica meio esquisita. Ele precisa de se transformar para que ele seja mais preciso, diferente do Whis que consegue colocar o Instinto Superior em 100% de precisão ainda na forma base. Já Goku não consegue fazer, então com o Instinto Superior na forma Deus ele tem mais precisão, na forma Blue ainda mais precisão, chegando no seu ápice na forma de cabelos brancos, a forma transformada, que também é uma transformação embora não tenha nome, como por exemplo Super Saiyajin Blue, Super Saiyajin Deus. Ela carrega também o nome da técnica, mas é uma transformação sim, e o próprio mangá explica isso. No anime pensávamos que não era, mas é. É como o estado de São Paulo, que tem também como capital São Paulo, tem o Instinto Superior, que tem também como transformação o Instinto Superior e a técnica Instinto Superior. E com o Instinto Superior transformado, o Goku consegue o ápice da precisão do Instinto Superior. O grande problema é justamente esse. Essa transformação gasta muita, mas muita energia, ao ponto que Goku não consegue manter por mais de um minuto no mangá se utilizar na precisão máxima, e precisa reduzir a precisão para conseguir utilizar por mais tempo. E o segundo grande defeito é justamente este, a precisão. Goku não consegue utilizar o Instinto Superior na precisão máxima, assim como o Whis. E o Whis até explica o porquê disso acontecer. Ele fala a diferença de um corpo mortal para um corpo de um anjo. Um anjo já nasce adaptado ao Instinto Superior, e ele literalmente já nasce fazendo o Instinto Superior, assim como respirar é algo natural para eles. Isso acontece por conta da posição dos anjos na hierarquia de Dragon Ball. Um anjo precisa nunca ser atacado e nunca receber dano, mas ao mesmo tempo ele nunca pode atacar, porque ele não pode quebrar a regra dos anjos, que é não atrapalhar o equilíbrio do universo. Um anjo nunca pode lutar a sério justamente por conta dos seus grandes poderes, e como isso seria extremamente transformativo na história e na linha do tempo daquele universo, por isso o Whis não pode lutar e não pode utilizar todos os seus poderes, e esse é o grande motivo do Instinto Superior ser a habilidade natural dos anjos. Os anjos precisam se defender e estarem acima dos deuses da destruição, mas não podem atacar, e por isso o Instinto Superior, que é uma habilidade de esquiva perfeita, foi colocada nos anjos naturalmente. Já o corpo mortal não consegue fazer isso, ele precisa aprender o Instinto Superior, mas não é uma coisa totalmente natural para os mortais, e essa é a origem da dificuldade do Goku, que nem dá para chamar totalmente de dificuldade, porque para um padrão de um mortal, utilizar o Instinto Superior nesse nível é realmente incrível, já que nem mesmo o deus da destruição Bills conseguiu uma grande precisão no Instinto Superior. Sendo assim, Goku é realmente um personagem que merece bastante mérito por ter esse nível do Instinto Superior, que não há precedentes na história de Dragon Ball, pelo menos pelo que já vimos. E é aí que surge a grande transformação chamada Instinto Saiyajin, também chamada de Instinto Superior Verdadeiro, pois ela é realmente o que um Saiyajin pode utilizar do Instinto Superior. Entendendo o conceito que o Whis passou de que Goku não era um anjo, vários questionamentos começaram a passar na cabeça do Goku
Goku, sabemos que Goku nunca foi um personagem reflexivo, extremamente filosófico, que acaba se questionando sobre seu passado e sobre sua função, mas ele começou a fazer isso a partir desse questionamento do Whis. Goku não é um deus, portanto vai ter dificuldade em utilizar as técnicas divinas, mas ele é um Saiyajin. E pensando nisso, ele questionou a real natureza do instinto superior. O instinto superior consiste em uma técnica que deixa a mente vazia e o corpo se mover por conta própria, porém Goku percebeu que essa não é a habilidade natural de um Saiyajin para o combate. Um Saiyajin não mantém a mente vazia nem um coração calmo e tranquilo, um Saiyajin é totalmente destrutivo e luta na ofensiva, e ao perceber uma coisa de seu pai, ele quis mudar o instinto superior. Durante a saga do sobrevivente Granolah, vimos um combate que aconteceu anos atrás, até mesmo antes da destruição do planeta Vegeta. Bardock estava nesse contexto, onde ele invadiu o planeta Shiriaru, o planeta do Granolah, mas ao observar Granolah e Muesli, a mãe de Granolah, ele lembrou de Goku e Guine, a mãe do Goku, e esse pensamento fez com que Bardock, por um ato de misericórdia, quisesse salvar Muesli e Granolah. Porém, os mandantes do crime foram os Hitters, que mandaram o exército Saiyajin acabar com o planeta, então Bardock não poderia fazer isso, e ele enfrentou um dos irmãos Hitter, o Gas, e nesse combate com Gas, Bardock disse que o estilo de um Saiyajin é lutar apenas para vencer. Já Goku nunca lutou para vencer, Goku só lutou para melhorar. Esse conceito do Goku foi muito comentado durante a saga Majin Buu, e o próprio Vegeta em um dos diálogos fala isso. Goku nunca lutou para matar ou para humilhar seus oponentes, ele só lutava para melhorar, ao ponto de deixar os oponentes voltarem, mesmo que ele corresse o risco de acabar sendo destruído pelos mesmos oponentes que ele poupou um dia. Goku não tem maldade no coração e luta apenas para melhorar, só que um Saiyajin não luta por esse motivo, um Saiyajin luta para vencer e para provar que ele é o mais poderoso. Um Saiyajin nunca corre de uma batalha mesmo percebendo que é mais fraco, por isso Vegeta sempre ficou bravo quando o Trunks do futuro cogitava isso em todas as sagas, e por isso também que ele ficou bem bravo quando o Trunks voltou para pedir ajuda, porque ele tinha fugido do Black, assim como ele queria fugir do Cell quando o Cell tinha ganhado a segunda forma e ele percebeu que não venceria. O orgulho Saiyajin tá muito presente nessa cultura, e Bardock tinha um orgulho Saiyajin tão forte quanto Vegeta, então Goku, pensando a respeito do orgulho Saiyajin e como luta um Saiyajin, Goku modificou totalmente o seu instinto superior para se adaptar ao estilo de luta Saiyajin. Ao invés de manter a mente vazia e o coração calmo, Goku optou por utilizar todas as suas emoções, ao invés de ter o coração calmo, ter a essência destrutiva dos Saiyajins em combate. Daí surgiu o instinto Saiyajin, ou instinto superior verdadeiro, como é chamado no mangá, que é nada mais nada menos do que uma modificação do presságio do instinto superior que permite com que Goku utilize as emoções Saiyajins com a transformação do instinto superior presságio, e ficou realmente muito mais poderoso. Em teoria, não era para essa forma ser mais poderosa do que o instinto superior de cabelos brancos. A forma mais poderosa do Goku, em teoria, seria ele controlar totalmente o instinto Saiyajin, suprimir isso totalmente e lutar assim como um anjo, mas como ele percebeu que isso não seria possível, ele fez o que dava, e essa forma do instinto superior verdadeiro teve resultados superiores ao instinto superior de cabelos brancos, de forma que ele conseguiu lutar contra o Gas, que já estava bem mais poderoso que o Granolah, que era o mais poderoso do universo e já tinha vencido o Goku em um combate, e fazer frente a esse personagem. Então sim, o instinto superior verdadeiro do Goku, ou o instinto Saiyajin, é uma das versões mais interessantes, e talvez na sua versão oficial em mangá, colorido e também anime, tenha um visual semelhante à transformação de Bardock, talvez mudando a cor das pupilas para amarelo, porque simbolizaria também a transformação do Bardock, que está sendo representada em amarelo na maioria das vezes que divulgam alguma coisa colorida dessa transformação. Para quem não sabe, Bardock conseguiu uma transformação que não é o Super Saiyajin, mas é uma transformação muito poderosa, e talvez ele seja até mais forte que o Rei Vegeta nessa transformação, porém ele não conseguiu utilizar essa transformação no momento em que Frieza destruiu o planeta Saiyajin, o planeta Vegeta, provavelmente porque Akira Toriyama não tinha pensado nessa transformação naquele momento, algo compreensível, mas também é um certo desperdício. Seria bem interessante se a história do Dragon Ball Daima fosse focada no Bardock, ao invés da história de Goku, Vegeta e os outros personagens depois de virarem crianças e fazer uma aventura pelos planetas. Eu gostaria bastante de uma história do Bardock narrando os acontecimentos dele, porque ele não precisaria necessariamente se transformar em Super Saiyajin ou ser extremamente poderoso para proporcionar uma história interessante, e eu acredito fielmente que a maioria dos fãs concorda comigo nesse ponto, mas de qualquer forma, trazer todas essas transformações para Dragon Ball Daima será uma coisa realmente interessante. Mas será que o instinto superior vai acontecer em Dragon Ball Daima? Temos alguns contextos de que realmente isso pode acontecer, mas também outros que provam que isso não deve acontecer, e eu vou passar aqui para vocês e vocês vão dizer o que vocês acreditam. Como sabemos, Dragon Ball Daima se passa em um intervalo de tempo que não foi mostrado em Dragon Ball Super ou Dragon Ball Z, que é o intervalo de tempo entre a derrota do Majin Buu e o Batalha dos Deuses. O tempo aí é mais ou menos de uns 4 anos. Já expliquei isso e provei
veio no vídeo da cronologia. Pode ser que vão fazer a história do Dragon Ball Daima e depois ligarem com Dragon Ball Super. Isso iria querer dizer que Goku não passaria do Super Saiyajin 3 no Dragon Ball Daima, mas pode ser que o Dragon Ball Daima ignore o Dragon Ball Super e simplesmente comece com uma história totalmente diferente, a partir ali da saga Majin Buu, mas avance assim como o Dragon Ball Super e Goku começa a despertar as transformações normalmente, como Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Blue, só que de forma mais rápida, porque eles não têm nada a perder. Eles não estão jogando fora o Dragon Ball Super, eles não estão jogando em risco também a história do Dragon Ball Super de fazer algo errado, então eles podem rushar bastante, trazendo assim um instinto superior e como consequência o instinto Saiyajin para Dragon Ball Daima. Será que isso realmente vai ser necessário? Bom, talvez aconteça, mas deve ser uma coisa bem lenta. Tenho dúvidas ainda se Whis, Bills e esses outros personagens aparecerão em Dragon Ball Daima, justamente por quererem focar no estilo mais Akira Toriyama antigo. As próprias cores dos personagens estão dando indícios disso, trazendo os visuais do próprio Akira Toriyama, ao contrário do Dragon Ball Z, que considerava mais designs originais. Talvez eles queiram fugir também de quantias exorbitantes de poder, já que mencionaram que os combates no Dragon Ball Daima serão mais focados em combates físicos, combates com armas, coreografias e estilos de animação. E focar na animação realmente vai ser muito bom, porque bons animadores estão envolvidos em Dragon Ball Daima, principalmente os animadores antigos de Dragon Ball Z, algo que considero muito positivo, e ver o que eles entregariam hoje, depois de anos de maturidade, do trabalho feito, e depois de saberem que fizeram um anime lendário de Dragon Ball Z e tem uma nova oportunidade agora com Dragon Ball Daima, é algo realmente incrível que eu quero muito ver como a equipe vai gerenciar isso, porque tem vários animadores mais velhos em Dragon Ball Daima, de 40, 50, 60 anos, que participaram do Dragon Ball antigo. Destaco Katsuyoshi Nakatsuru, que foi o inventor do Super Saiyajin 4, eu falei isso em praticamente todos os vídeos de Dragon Ball Daima, mas ter esse cara na produção é simplesmente incrível, porque muitas pessoas se remeteram a Dragon Ball GT quando viram Dragon Ball Daima, mas a produção já falou que não tem nada a ver com Dragon Ball GT, a história não vai ser parecida com Dragon Ball GT. A única coisa parecida com Dragon Ball GT é a presença de Katsuyoshi Nakatsuru, o cara que trouxe o melhor elemento de Dragon Ball GT pra muita gente, que é o Super Saiyajin 4. As pessoas gostam muito da música de abertura e do Super Saiyajin 4, mas não gostam tanto da história do GT em geral. Mas trazer o Nakatsuru pra cá vai ser realmente muito legal, e há indícios de que o Super Saiyajin 4 vai ser canonizado em Dragon Ball Daima, sim. Isso porque em um dos posters de Dragon Ball Daima apareceu o Goku com sua cauda novamente, exato, o que abre brecha pro Ozaru e como consequência o Super Saiyajin 4, que seria realmente muito legal, porque teríamos o Super Saiyajin 4 canônico pela primeira vez. Quando falamos de Dragon Ball Daima, muitas vezes não imaginamos que Dragon Ball Daima também é um anime canônico, e embora seja outra linha do tempo, assim como o autor tá fazendo questão de deixar claro que é como uma nova linha do tempo apesar de ser canônico, ainda teríamos Super Saiyajin 4 canônico, isso tudo antes de Dragon Ball Super, o que chega a ser irônico, porque eu já fiz vídeos teorizando de como o Super Saiyajin 4 poderia ser canonizado no próprio Dragon Ball Super, seria realmente muito legal. Provavelmente fariam isso no Broly, porque ele combina muito com o Super Saiyajin 4 e teria contexto, já que o Super Saiyajin 4 não seria tão poderoso quanto o Super Saiyajin Blue, mas de qualquer forma poderiam mudar se fosse o caso, só que não acredito que combine com Goku e Vegeta, justamente porque estão mais focados nas transformações de Ki dos deuses, e ver o Super Saiyajin 4 canonizado no Dragon Ball Daima antes de Dragon Ball Super seria realmente muito engraçado. Mas eu preferiria, claro, no Dragon Ball Super, mas o mangá tá aí, o Broly tá aí, Goku tá treinando o Broly e possivelmente ele pode despertar o Super Saiyajin 4 nos próximos capítulos do mangá, então não deixe de acompanhar também o mangá já tá indo pro capítulo 100 aí em breve, estamos agora esperando o 98, e vamos acompanhar Dragon Ball Daima e Dragon Ball Super simultaneamente aqui no canal, então pra você não perder, deixa o like, é muito importante pra me auxiliar no vídeo, e também se inscreva, porque assim você não vai perder nenhum vídeo, e ativa o sininho porque a notificação vai chegar sempre pra você, e é basicamente isso, pessoal. Obrigado pelo apoio de vocês, fico por aqui e fui!